E vem conferir a análise do episódio 22 de Jujutsu Kaisen. E lançou o episódio 22 de Jujutsu Kaisen, episódio esse que marca o penúltimo episódio dessa segunda temporada. Antes de eu entrar na análise do episódio como um todo, eu só queria fazer um pequeno destaque aqui nesse vídeo. Eu, desde o primeiro vídeo, do primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen, estou fazendo essa análise semanal. Mas na semana que vem eu não vou conseguir fazer análise. Então, por causa disso, quando eu conseguir voltar realmente a assistir o episódio, que vai ser daqui 2 semanas, aí eu venho e eu trago primeiro a análise do 23º episódio, que marca o final da temporada, e depois eu trago um vídeo à parte, fazendo a crítica da temporada como um todo. O que eu achei da temporada, o que eu gostei, o que eu não gostei, se ela foi tão boa como eu estou falando ao longo dos episódios, ou se no final ela decepcionou um pouco. Mas então, vamos falar desse penúltimo episódio. O episódio começa com o Panda. O Panda está procurando o Kusawabi. Vale destacar, o Panda não está no seu formato Panda. Na verdade, ele está no seu formato Gorila. A partir daí, ele encontra o Kusawabi. Então, tem uma declaração do Kusawabi que eu achei muito interessante, que é ele falando sobre o Itadori em relação ao Sukuna. Eu acho que ele, como muita gente, nunca tinha visto o Sukuna de perto. E depois de ver a destruição em massa que o Sukuna fez em Shibuya, ele fala uma frase muito poderosa e que eu espero que reverbere nas próximas temporadas, nos próximos arcos, que é: se hoje, com o Gojo salvo ou não, eu sou alguém que sou a favor da execução do Itadori. Porque até o momento, vale destacar, quando o Gojo pegou o Itadori lá na primeira temporada e colocou ele embaixo das suas asas, a sua primeira ordem não era realmente de salvar o Itadori. As pessoas ali que eram do conselho queriam que ele matasse o Itadori, porque achavam que o Sukuna era um ser muito perigoso. O Gojo falou que ia ficar de olho nele, e pelo Gojo ser um dos caras mais poderosos desse universo, eles deixaram isso acontecer. Agora com o Kusawabi, ele fala algo que eu acredito que vai ter nos próximos arcos, que é essa destruição desse arco mostra como o Itadori não é alguém que pode segurar o Sukuna, e o Sukuna tem que ser selado, tem que ser preso, tem que ser parado de qualquer forma possível. Achei um diálogo muito interessante. Logo depois a gente vai pra Mei Mei, e a Mei Mei não tem muita participação nesse cenário. Ela tem uma sequência com seu irmão, o Yui, que gerou uma polêmica, e é uma polêmica que falam desde o começo da temporada, mas é uma polêmica que eu não vou entrar muito. Só queria falar que a Mei Mei aparece e ela Ela não faz muita coisa, ela realmente só fala que tá viva, fala que quase morreu e que ela tá fora de Shibuya já. É meio pra mostrar pro público o que aconteceu com ela. E depois a gente chega no Shoso, e o Shoso meio que ainda está pensando no Itadori, e pensando nele, falando o que tá acontecendo com você, e você percebe que ele vai atrás do Itadori pra saber o que está acontecendo com ele. Logo depois disso, a gente já acaba voltando para o Itadori. E o Itadori está no ponto que o episódio 21 acabou, que seria o Geto conversando com o Mahito, e falando se ele quer que o Mahito salve a sua vida. Nessa hora, ele acaba sugando o Mahito para dentro dele, usando aquela ideia de sugar o Mahito, e a partir daí, quando ele sugar ele vai conseguir ter sua energia para dentro, usando aquele poder que o Geto tem. Nesse ponto tem até uma coisa interessante, e outro fator que eu acho que estão já construindo para próximas temporadas, que é algo natural, né? É o penúltimo episódio da temporada. Você já começa a construir pequenos ganchos para próximos arcos. Um exemplo é, ele começa a explicar como que funciona essa ideia que a gente vê desde o primeiro episódio, da primeira cena da temporada, que é o Geto sugando aqueles, meio que absorvendo aqueles demônios que ele come, falando como ele consegue usar o poder máximo a partir dali. É uma explicação interessante, que ele fala de como aquilo se mistura dentro do corpo dele, e como toda aquela mistura faz com que ele consiga usar o seu poder a bel prazer, sem fazer com que aquele demônio que ele conseguiu consumir ataque ele por dentro, por exemplo, que é uma dúvida que eu tinha, eles meio que explicam por cima. Uma coisa interessante aqui, e que fez até eu pensar um pouco para as próximas temporadas, é que quando ele está explicando, quando o que está dentro do Geto está explicando, ele fala que, eu tô falando igual ele, querendo dizer que em alguns pontos, em alguns momentos, o Geto ainda consegue ter uma consciência do seu corpo, ele não está completamente morto ali. E isso eu achei super interessante pensar, será que o Geto pode voltar? Será que o Geto no último minuto vai se sacrificar? Como que vai ser o final dessa temporada? Vale destacar, eu não li o mangá, é sempre bom falar isso, antes de alguém comentar, no mangá acontece isso. Eu prefiro não saber e ver como vai ser no último episódio. Mas eu achei um diálogo interessante, tanto como ele absorveu o Mahito, como também, ao mesmo tempo, como
como o Geto parece que em certo ponto tem um controle do seu corpo. Outra coisa que é muito legal é que nesse momento, antes dele absorver o Mahito, a gente tem um fator que é o Itadori vai atacar de qualquer jeito o Geto, porque ele não sabe exatamente quem é o Geto, mas ele sabe que ele é o cara que prendeu o Gojo. Então a partir daí ele tenta atacar o Geto de qualquer jeito. É uma sequência muito interessante porque a gente vê o poder do Geto. A gente sabe que o Geto é forte, a gente sabe que ele é um dos grandes poderes dessa obra em relação a como que ele consegue utilizar as suas invocações. E aqui a gente consegue ver isso, como ele destrói o Itadori sem muita força. Isso é muito interessante até ele chegar no Mahito. Logo depois disso a gente percebe que o Itadori não tem quase nenhuma chance contra o Geto e ele quase foi destruído, inclusive com uma das invocações que quase o engoliu. Nessa hora o Geto olha pra cima e ele percebe que pessoas misteriosas estão chegando para salvar o Itadori. Nessa hora são os alunos do segundo e do terceiro ano que a gente viu na despedida do Meshōmaru que estão chegando para lutar contra o Geto. Tem uma sequência de ação bem interessante, isso eu gosto bastante. Quando o Jujutsu Kaisen mostra todo o potencial que o autor coloca nos seus personagens. Como aqui, a gente vê eles trabalhando em equipe para cada um conseguir usar o melhor o seu poder. Achei uma boa sequência de ação que funcionou bem, foi bem feita e eu gosto de como o Geto é trabalhado aqui. Uma coisa que eu gosto muito de Jujutsu Kaisen e aparentemente os animadores também gostam é como cada personagem dessa obra tem um poder diferente, tem um estilo de luta diferente e a animação conversa muito bem com isso. Quando o Mahito lutou contra o Itadori, a gente era uma luta muito mais física. Quando o Aoi todo apareceu, ele também é um cara que luta mais físico. Então a luta faz com que a câmera e a direção do episódio, junto com a animação, brinque com algo com menos corte e com uma ação mais pra você sentir a porrada. Quando você tá vendo uma ação mais parecida com essa, onde é mais invocação, onde vai ter poderes diferentes, é muito legal ver como ele usa uma animação de forma diferente. Eu gostei muito de finalmente ver um pouco da Marra ali, como ela consegue realmente ser utilizada nessa parte com o seu poder da espada, que eu achei interessante, mas o Geto mesmo assim acaba sendo superior a eles. Nessa hora, quando ele quase vai ser destruído, aparece o Kusawara e salva ele com o seu poder da espada. Inclusive, é outro potencial que eu espero ver nas próximas sagas. O Kusawara aparece no começo, visualmente muito interessante, usa sua espada no momento que o Sukuna está em cena, e depois ele aparece agora. É um personagem que tem um potencial gigantesco que ainda não foi bem explorado. Essa é uma coisa que o Jujutsu Kaisen tem que falar, que é um mérito e um problema, uma dor de cabeça para o autor. Ele escreve personagens muito interessantes, e nem todos conseguem ter tempo de tela para desenvolver os seus poderes e suas ideias. A partir daí, você acaba tendo muito potencial desperdiçado, porque você tem personagens bons, interessantes visualmente, que tem até uma boa comédia, mas que na hora de ser desenvolvidos, não tem tanto espaço e a gente como público acaba sentindo um pouco de falta. Essa sequência todos acabam chegando, tentam parar o Geto consegue manter um equilíbrio ali como um todo e até que aparece o Chozo. E quando o Chozo aparece, ele faz a grande revelação para fazer aquela virada para metade do episódio que é. Ele percebe quem está dentro do Geto, ele percebe que ele é o pai do Chozo. E já que ele é o pai do Chozo, ele acaba comprovando que o Itadori é o seu irmão e chega na metade do episódio. Quando volta o que seria o intervalo, ele explica o que ele quis dizer. Ele fala que ele teve 3 pais na sua vida. Sua mãe, que seria a sua primeira figura paterna. A segunda seria um espírito maligno. E o terceiro seria o seu pai humano. Esse espírito maligno invadiu o corpo do seu pai e fez com que ela tivesse um filho. E ele fala que esse espírito maligno fazia isso ao longo dos tempos. Então por isso que por isso que o Chozo tinha tanta raiva do Itadori. Porque o Itadori, ele matou os 2 irmãos do Chozo, sem obviamente ele saber. Que são criaturas que sofreram da mesma coisa que ele. E o Itadori, quando ele quase morreu, fez com que o Chozo sentisse que ele também é seu irmão. Então a partir daí entra essa teoria de que o Chozo é o irmão do Itadori, porque ele também de certa forma teve o seu poder espiritual tão forte, exatamente porque o pai dele está na frente dele, e isso até muda completamente o conceito. Uma excelente virada, no momento certo, bem trabalhada, porque até o momento parecia só alguma piada sobre o Chozo. Pra quem conhece já devia até achar engraçado, mas a primeira revelação é super interessante de quem é o pai do Itadori. E isso até pode fazer sentido, já que a gente não conhece a família do Itadori como um todo, só o seu avô. Isso faria muito sentido, e até faz sentido de como ele aguenta o Sukuna dentro do seu corpo, faria sentido também envolvendo como que ele tem um poder espiritual tão forte. Então é uma sequência interessante. O Chozo fica revoltado e ele vai começar a ir pra cima do Geto pra lutar. A partir daí, a sequência de ação do Chozo é muito boa, porque ele usa o seu poder de sangue, o sangue como seu poder, sua arma, e isso vai funcionando muito bem, até que aparece
a Uraumi, que usa o seu poder de gelo para proteger o Geto. A partir daí continua a sequência de ação. Ela congela todo mundo, mas o Choso e também o Itadori conseguem fugir e eles começam a lutar. É bom lembrar que a Uraumi já tinha aparecido nessa temporada quando ela vai receber o Sukuna depois dele se libertar daquela prisão que ele estava, que é dentro do corpo do Itadori. A sequência de ação continua, ela se mantém bem e de novo, eu vou destacar um pouquinho mais a ação do Choso contra o Geto. Gostei da sequência de ação, gostei de como usaram de novo as técnicas diferentes. Esse episódio como todo tem uma boa sequência de ação, tem bons momentos, fluidos, bem feitos, bem pensados, e mistura de novo o mangá, que já é muito criativo, com o estúdio que faz uma animação incrível, e é impressionante pensar nisso, considerando a quantidade de polêmicas que teve Jujutsu Kaisen por causa da quantidade de horas extras que os animadores fizeram. Você espera que algo saia um pouco pior, a qualidade em algum momento saia um pouco pior, isso não acontece. A cada episódio vai superando a cena de ação, e eu adorei a sequência de ação do Choso, e como eles usam o Geto como algo até, como se fosse um mestre, como se fosse um cara sábio, um cara que sabe quando atacar no momento certo. E a Urami também, eu gostei muito da ação dela. Depois ela consegue congelar todo mundo, e quando você acha que ele vai morrer, que vai ser a morte do Itadori, acaba aparecendo a Yuki Tsukumo, que a gente não via desde o último episódio do flashback, quando ela conversa com o Geto. Ela faz uma piada e o episódio se encerra. Bom, eu adorei esse episódio mais uma vez. É um final da temporada realmente apoteótico. A cada episódio melhor, a cada episódio você vai usando melhor os personagens. Esses personagens aqui do segundo e terceiro ano, eu achei que eles nem iam aparecer a partir de agora, seria só a cena do trem, mas eles aparecem e são utilizados de uma forma interessante. Eles aparecem para realmente ajudar o Itadori em certo ponto. Sem contar que eu gosto de como eles juntaram os ganchos da temporada como um todo, nada tá sendo de graça, nada tá sendo mal feito, e a grande revelação é de explodir a cabeça. Então é um episódio que ele é bem conduzido narrativamente em relação a como trabalha o Itadori com o seu possível pai, como a revelação é bem feita, como as viradas dentro da luta são boas, e como o episódio termina de uma forma de uma personagem nova ainda vai aparecer e lutar para fechar a temporada. Que temporada incrível de um anime fantástico! Fantástico em relação à história, personagem, desenvolvimento deles, e eu gosto de como eles não têm medo, como é um anime que tem consequência. Aqui, por exemplo, já que o Nanami já morreu, a Nobara já morreu, pra quem tá assistindo essa obra pensa, bom, apareceu um novo personagem, qualquer um pode morrer. Esse senso de urgência, esse senso de perigo que tem ao longo do episódio, faz com que ele fique mais emocionante. E de novo, eu adorei a animação e como a direção, junto com a animação, brinca muito com cores, porque aqui tem muitas cores diferentes, desde o verde das invocações, misturando pelo vermelho do sangue, ao branco do gelo. Tudo isso é muito interessante e muito bem feito. Até tem uma parte da espada que eu achei que ficou muito bonito pelo azul com todo aquele escuro. É um episódio bem colorido, bem animado, que também tem, ainda por cima, uma boa história que te conduz para uma temporada excelente de um anime incrível. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do penúltimo episódio de Jujutsu Kaisen? O que você espera desse final de temporada? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.